Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre energia e trabalho, que é um conteúdo da física, né? Que é um ramo da física muito importante, pois é basicamente uma releitura que nós fazemos da mecânica, mas agora com uma abordagem de energia e uma abordagem relacionada ao trabalho. Trabalho, de certa forma, trabalho é energia, só que é energia para realizar algum esforço, para realizar alguma tarefa, tá? E aí nós vamos estar vendo agora como que isso vai se aplicar ao nosso estudo, à nossa dedicação e preparação para o Enem, né? Então esse é o nosso foco. A gente já estudou energia e trabalho no ensino fundamental, no oitavo e nono ano. A gente viu o primórdio, né? Digamos assim, a parte inicial. No primeiro ano nós estudamos os teoremas que envolvem energia e trabalho. A gente vai rever isso a aula que vem também. E, né, no segundo ano a gente também resolveu exercícios, fez uma abordagem em relação à energia e trabalho também. Então, a todo momento nós estamos estudando energia e trabalho. Lembrando que nós já estudamos energia no contexto de termodinâmica, que a gente viu isso em aulas anteriores, tá? Antes da nossa prova bimestral. E além disso, a gente sempre está revendo esse conteúdo, claro que não só em mecânica, a gente vê também em outras ramificações da física sem ser mecânica. Mas o nosso foco de agora vai ser estudar através da mecânica, tá? Para quem quiser acompanhar na apostila ou quiser dar uma olhada na apostila, o que nós vamos ver agora se encontra na página 56, tá? Então, página 56 vai ter aí pra gente as informações da nossa aula, tá bom? Então, eu vou fazer igual aquele esquema que eu sempre tenho feito, né? Vou copiar e colar algumas imagens e explicar que ela fala ou que se resume pra gente aí pro nosso estudo, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar. Professor, Oi? é o K4 que o senhor está usando? Isso, a gente vai encerrar o capa 4 ainda, tá? Tranquilo. Que a gente não tinha feito ainda. Mas vamos lá. Sobre energia, primeiro, está sempre presente em situações em que há algum tipo de movimento, tá? Ou em situações em que se pode obter algum tipo de movimento. Então, esse processo sempre se dá com essa resolução, tá bom? Então, energia ela sempre vai aparecer ou sempre vai estar ligado ao movimento ou se pode ter movimento, ou que já tenha ou que se pode ter movimento. Lembre-se que até quando nós estávamos estudando termodinâmica, o ponto era que a partir do momento em que havia movimento do êmbolo no cilindro ou no recipiente que abrigava o gás, a gente podia ter então o trabalho realizado ali pela força de pressão, né, pela pressão. Segundo ponto, a energia ela não pode ser criada nem destruída, tá? Isso daqui é um teorema famoso da física, da química, que trata-se de energia, tá bom? Bem importante isso daqui. Terceiro, pode ser apenas transformada ou transferida. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E a lei universal, a energia sempre se conserva, tá bom? Então a energia total aí sempre é conservada. Então essas são algumas características que vocês têm que ficar atento para aquelas questões que são questões teóricas envolvendo o conceito de energia e ao mesmo tempo os conceitos de trabalho, tá? Ficou alguma dúvida aí, pessoal, sobre isso? Bom, um outro ponto importante aqui é nós entendermos as nomenclaturas relacionadas à energia, tá? Se for colocar outra imagem agora para a gente dar uma olhada e conversar um pouco sobre a questão das nomenclaturas, tá bom? Então, a gente já viu que a energia se conserva, vimos que a energia ela não pode ser destruída nem criada, ela é transformada de uma modalidade em outra. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui com essa imagem,
tá? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a nomenclatura. Existem vários tipos, digamos assim, de modalidades de energia ou de formas em que a energia se apresenta na natureza, tá? Nós temos a energia cinética, aquela que está associada ao movimento, então isso é importante, tá bom? Lembrar que a energia cinética é aquela que está associada ao movimento. Isso significa dizer, tá, gente, que se o corpo está parado, então a energia cinética vai ser nula, tá? Então, a energia cinética está associada ao movimento e a gente define a energia cinética como sendo massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Lembrando que alguns livros vai adotar 1 sobre 2 vezes m vezes v quadrado, tá bom? Que é a mesma coisa, tá? É só uma forma matemática diferente de se escrever a energia, tá bom? Então, só uma forma diferente aí de a gente analisar ela, de como se escrever a fórmula da energia. Mas vale a pena ressaltar aqui para vocês não confundirem. A segunda modalidade que é apresentada aqui para a gente de energia é a energia potencial. E observe que a energia potencial ela possui 3 características. Ela pode ser energia gravitacional, tá? A energia potencial ela digamos assim, importante porque ela está relacionado com o peso, relacionado com a massa e relacionado com a altura do objeto. Ou seja, é uma força de campo que está associada aí a algumas forças características dela, tá? Então, a energia potencial gravitacional, que a gente vai colocar aqui, ó, ela é escrita como sendo massa vezes gravidade vezes altura, tá bom? Então, essa é a energia potencial gravitacional. A próxima energia potencial que aparece, todas essas 3 são energias potenciais, tá? Mas são com características diferentes. A potencial elástica é uma energia que está associada. Essa aqui, primeiro, a gravitacional está associada à altura, tá? E à gravidade. A energia potencial elástica, ela está associada a, digamos assim, a dilatação que uma mola, que um objeto elástico, ele pode deformação que ela pode ocorrer, tá? No caso de uma mola, seria basicamente o quanto essa mola estica ou não, tá? E isso aqui multiplicada por uma constante. Essa constante K depende do tipo, do formato e da qualidade, vamos colocar assim, da mola. Então, é uma característica inerente da mola. E depois nós temos, né, por fim, a energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica está associada ao quê? Está associado às cargas elétricas presentes num corpo, tá? Então nós temos que a energia potencial elétrica é igual, esse aqui não tem ao quadrado não, a constante K vezes o módulo das cargas dividido pela distância, e a gente vai estudar isso na parte elétrica, então a gente não vai se preocupar por enquanto com energia potencial elétrica, tá? A parte principal aqui nós vamos estudar nas próximas aulas é a cinética, a potencial gravitacional e elástica, tá? As outras aqui a gente vai ver separadamente. Lembrando que a térmica a gente, de certa forma, já vem estudando em termodinâmica. E a elétrica a gente vai começar a ver a partir da semana que vem ou a partir de quando a gente retornar do recesso. A gente vai ter uma semana de recesso. Então, a gente vai ter esse estudo depois, tá bom? Então, voltando aqui, a gente vai ter o seguinte. Esses são as nomenclaturas relacionadas à energia, tá? A energia elétrica é aquela que a gente já sabe, associada às cargas elétricas, força elétrica, enfim, ao conteúdo de elétrica. A luminosa é a energia relacionada à luz, tá? Energia que a luz, digamos assim, carrega e que pode ser transformada em outra modalidade. E a energia nuclear, que é aquela presente no núcleo dos átomos. Então aqui a gente tem que levar isso em consideração, tá bom? E aqui a gente tem que perceber o seguinte: a energia cinética ela não é criada. Se existe um pouco de energia cinética, uma quantidade X de energia cinética, o que pode acontecer?
ela pode ser transformada em energia potencial, ela pode ser transformada em energia térmica, ela pode ser transformada em energia elétrica, ela pode ser transformada em energia luminosa e nuclear. Então, essa energia aqui, ela pode ser transformada, não precisa ser totalmente transformada, pode ser que 50%, 70% dela seja transformada em qualquer uma dessas modalidades de energia. Além de que, por exemplo, a energia cinética ela pode ser transformada tanto em energia potencial quanto em térmica, tá? Vamos supor que 40% seja transformado em energia potencial e que os outros 60% fiquem transformados em energia térmica. Isso pode acontecer e, na verdade, esse tipo de procedimento muitas vezes acontece, tá bom? E é isso aí. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então vamos lá. O próximo passo agora é a gente entender como que se obtém essas modalidades de energia. Isso é algo que, de certa forma, vocês já sabem, não é algo novo e surpreendente, porque vocês já sabem disso, tá bom? Mas a gente vai dar uma olhada agora, tá? Deixa eu abrir aqui a nossa próxima imagem, essa aí. Deixa eu dar uma limpada no excesso que ficou. Então, esse aqui, ó. O próximo ponto agora a gente discutir um pouco sobre como que essas modalidades de energia são obtidas, tá? Então, primeiro, nós temos a hidrelétrica, que ela transforma energia potencial gravitacional em energia elétrica, tá? Então, o que a hidrelétrica faz, né? Digamos que isso aqui seja o fluxo do rio. A empresa vem com a barragem, essa barragem represa o rio, então esse rio vai subir de nível, então vai existir uma certa altura H aqui, em que a passagem de água ela é aberta, e aí esse fluxo de água vai girar a turbina a essa altura. Então, a partir desse momento, você tem massa, gravidade vezes altura, que é a energia potencial gravitacional, e aí com o giro das turbinas, tem vários processos embutidos aí. Alguns de vocês foram na hidrelétrica de Manso lá e viram isso. E a partir desse momento, né, a gente tem a transformação de energia potencial gravitacional em energia elétrica, tá? Existe uma coisa que eu não mencionei para vocês, tá, gente? Existe uma modalidade de energia chamada energia mecânica, que nada mais é do que energia cinética mais a energia potencial, tá? Então isso aqui é importante também, mas a gente vai discutir melhor na aula que vem sobre o teorema da energia cinética, mecânica e potencial. Mas para lá. A termoelétrica, tá? A usina termoelétrica é aquela que transforma calor, né, digamos, em energia elétrica. Usina eólica, que transforma energia cinética do movimento das turbinas, né, no movimento das hélices em energia elétrica. A nuclear, que pega a energia do interior dos átomos e transforma em energia elétrica. A geotérmica, que também transforma energia térmica em elétrica. A fotovoltaica, que transforma energia luminosa em energia elétrica. Aqui vale um detalhe importante, tá? Nem toda energia que é solar, vamos colocar assim, ela é energia luminosa, tá? Essas que são instaladas em cima do telhado das casas, que geralmente aproveita-se o telhado por conta do espaço, tá? Que o cara coloca as placas em cima, ela é chamada de energia fotovoltaica, porque ela utiliza justamente a luz do sol para poder gerar, para poder transformá-la em energia elétrica, tá bom? Mas existe uma outra de termoelétrica que faz o seguinte: ela tem umas placas que vão esquentar. Esse calor da placa que é absorvido da luz proveniente do sol, por exemplo, ela esquenta a água. Depois que esquenta a água, vira vapor. Esse vapor gira turbinas. E as turbinas, por sua vez, é que vão fazer a conversão de energia térmica para energia mecânica, para depois transformar em energia elétrica, tá bom?
Quando a gente estiver estudando a eletricidade com mais detalhes, aí a gente vai ver como que isso ocorre, tá? A gente estiver estudando o eletromagnetismo, que aí a gente vai ver a questão dos ímãs e tal, e aí nós vamos entender melhor como que ocorre essas transformações de energia. Com alguma dúvida? Não, senhor. Tranquilo, né? Então, vamos lá. O próximo passo é nós entendermos aí o que trabalho tem a ver com as questões de energia, já que o trabalho ele vai ser vai estar associado mais à força do que aos conceitos energéticos. Mas aí a gente vai fazer as interações aí importantes, tá? Então a primeira forma que a gente tem que entender do trabalho é a forma em que ele aparece pelo conceito de força, tá? Então o primeiro ponto aí é a gente entender como que se relaciona o trabalho com energia, mas antes disso, ver essa relação com o conceito da cinemática. Olha só, pessoal. Então veja o seguinte, dado um objeto aqui, esse bloco, para que ele se locomova desse ponto inicial A para o ponto final B, existe uma imposição, um gasto ou uma interação energética aqui para que esse objeto saia de um ponto e vá para o outro, tá? Então, aqui a gente vai perceber o seguinte, existe uma certa distância, que nós vamos chamar de ΔS, existe uma força que tem que ser aplicada, tá? Essa força F que é a força resultante nesse bloco, lembrando que nesse bloco aqui nós vamos ter quais forças? A força peso, nós teremos a força normal, nesse caso aqui como está horizontal eles se equilibram, caso o exercício diga nós podemos ter a força de atrito, tá? E uma força aplicada aqui para frente. Então essa é a força F aqui, é a força resultante, tá? Nesse processo, nesse estudo aqui. Então o que o trabalho diz pra gente? Ó? O trabalho que é realizado, ou um trabalho que é imposto a esse corpo, que é calculado aqui, para que esse corpo se locomova a essa distância, é dado por essa expressão. O trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e a direção aqui imposta do deslocamento. Esse ângulo alfa aqui indicado. Para a gente poder então calcular o trabalho de uma forma mais, digamos assim, mais simples, a gente precisa entender a interpretação de sinal e do ângulo, tá? Do ângulo associado ao trabalho, que é essa outra imagem que nós vamos ver agora. Então, vejam só. Primeiro, a gente tem alguns ângulos que especiais, que é o ângulo de 0 graus e o ângulo de 90 graus, tá? Vou começar pelo ângulo de 90, que é o mais simples. Se a força F faz um ângulo de 90 graus com o deslocamento, tá? Significa dizer que o trabalho é nulo, porque cosseno de 90 é zero, tá? Então significa dizer que o trabalho vai ser nulo, então a força não interfere no movimento, tá? Então não existe aqui uma força que vai influenciar no movimento. A força pode existir, né? Ela vai existir, né? Como está sendo indicado aqui, a força F, e aqui a direção do deslocamento, tá? Mas ela não vai interferir no movimento. Se o ângulo é de 0 graus, tá, gente? Significa que o cosseno de 0 é 1, tá bom? Então o trabalho vai ser positivo, e aí dizemos que a força atua a favor do movimento. Se o ângulo é de entre 0 e 90, por exemplo, 30, 45, 60 graus, que são os ângulos mais comuns, tá? O cosseno vai ser positivo, tá bom? Cosseno de 30, de 45, 60, a gente tem na tabelinha, eles são positivos. Então o trabalho é positivo e, novamente, atua a favor do movimento. Agora, se o ângulo for entre 90 e 180 graus, o que vai acontecer com o cosseno, como a gente já viu em trigonometria, tá? A gente estudou no passado, tá bom? Nós temos aqui o eixo do cosseno e o eixo do seno como sendo y, tá? Então, aqui o cosseno é positivo, mas à esquerda ele é negativo, tá? Então, entre 90 e 180 graus, ele vai possuir o sinal negativo. E, por sua vez, se o sinal é negativo do cosseno,
o trabalho também é negativo e logo a força atua contra o movimento, tá? Então isso é só uma interpretação do sinal. Em termos de energia, ele vai ter uma interpretação um pouco diferente, tá bom? E para a gente finalizar, a gente tem que entender um pouco sobre a questão dos gráficos que aparecem nos exercícios. O que eu preciso entender sobre gráficos em relação ao trabalho? Eu preciso entender isso daqui, ó. Então, dado, por exemplo, um par de eixos y, tá? Digamos que eu saiba que o gráfico é da força com relação ao deslocamento, tem que ser com essas duas grandezas aqui. E digamos que isso aqui é o gráfico da função. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, que essa área que aparece aqui, ó, essa área debaixo dessa curva, a gente vai dizer que essa área é igual ao módulo do trabalho, tá? Aqui a gente não consegue dizer se é positivo ou negativo, mas a gente consegue calcular o módulo do trabalho aqui para resolver alguns exercícios. Então, o trabalho, ele é essa área aqui, tá? Debaixo da curva que representa a força em relação ao deslocamento. Lembrando que a relação de trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa, tá? O alfa. Aí, como a gente não consegue dizer se o ângulo é positivo ou negativo, a gente só sabe dizer que isso aqui é o módulo, né? O módulo do trabalho, já que a gente não consegue interpretar diante do gráfico, somente do gráfico, se o cosseno vai ser positivo ou negativo, tá bom? Então esse seria o nosso resumo aí sobre energia e trabalho. Os exercícios da aula de hoje são os exercícios da aula 28 e 29, tá? São esses dois aí. E aí o que são? Deixa eu contar aqui. São 6 exercícios, tá? Eu vou passar esses 6 exercícios como trabalho para vocês fazerem de tarde e de tarde mesmo, tá bom? E aí vai valer os 4 pontinhos que tá faltando aí, os 2 pontinhos na verdade que tá faltando para física, tá bom? Então eu vou estar enviando para vocês fazerem à tarde esses 6 exercícios como uma atividade valendo 2 pontos. Então não esqueçam de fazer para fazer hoje, tá? Então não esqueçam, tá certo, pessoal? Essa foi nossa aula de física, ok?